Oi, povo de Deus, paz do Senhor, espero que todos estejam bem. Vamos já dar início à epístola do apóstolo Paulo, que está em Tessalonicenses, Tessalonicenses 2, tá? Vamos já dar início, né? Glória a Deus, pela misericórdia do Senhor que nós estamos aqui. Chame aí o Espírito Santo de onde você está, da sua casa, que eu vou chamar o Espírito Santo aqui, né? Espírito Santo, seja bem-vindo sobre este ambiente, Pai amado, Pai querido. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui aprendendo mais sobre a palavra do bom Jesus. Peço que o Senhor venha de encontro sobre o nosso subconsciente, tanto físico como espiritual, revelando também, Pai amado, Pai querido, o oculto profundo e o escondido. A palavra do Senhor vai dizer em Tessalonicenses, que é o segundo, né? Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 1, que diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalões, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus. Sempre devemos, irmãos, dar graça a Deus por vós, como é a razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e a caridade de cada um de vós abunda nos para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juiz de Deus para que estejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus que dê a paga tribulação aos que vos atribuem. E aos vós que sois atribulados, descanso convosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu como os anjos do seu poder, como labareda de fogo, também vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição antes da face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admissível naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra tudo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e da do Senhor Jesus. Capítulo 2 diz assim: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, porque querer por espírito, querer por palavra, querer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, nem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no trono de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós saibeis o que o detém para com o seu próprio tempo, sejai manifesto, porque já o ministério da injustiça opera, sempre há um que agora resiste, até que no meio seja tirado. E então será revelado o íquino, a quem o Senhor desfechará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, como também o poder de sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça, para com os que perecem porque não recebem o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creia
na mentira, para que sejam julgados todos os que não creem na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, mas devemos sempre dar glória a Deus por vós, irmãos. Amados do Senhor, vós de Deus, ele elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retém as tradições que vos foram ensinados, seja por palavras, seja por espírito nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e o Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console nos vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Capítulo 3. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também é entre vós, e para que sejais livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos fortalecerá e guardará do maligno. Confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Mandamos-nos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apertais de todo o irmão que andar dispersadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vos mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouve desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados em nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitais. Porque quando ainda estávamos convosco, vos andamos nisto, que se alguém não quiseres trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que algum entre vós andamos desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. E essas tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhamos com sossego como o seu próprio pão, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai-o tal, e não vos misturai com ele, para que não se envergonhe. Todavia não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmãos. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda a maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa foi a palavra do Senhor Jesus. A segunda carta, de 2 Tessalonicenses. Fica na paz do Senhor Jesus. E a próxima carta vai ser a de Colossenses. Amém?